Oi, Anderson, boa noite. Vou esperar o pessoal chegar e já já eu te coloco na conversa, tá? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana e tem surpresa no final da live. Então, quem for chegando, já vai mandando bastante coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é relevante e avisar os meus seguidores e os seguidores do nosso entrevistado que a live está rolando. Podem também enviar perguntas para o nosso entrevistado, que no final, quando as minhas perguntas acabarem, eu faço as perguntas de vocês. Tô lendo aqui. Sejam bem-vindos. Essas lives, elas estão ocorrendo desde o início da quarentena. Então, de segunda a sexta, sempre às 19 horas, eu tenho uma entrevistada do mercado literário falando com a gente aqui sobre livros, sobre escrita, sobre mercado literário de um modo geral. E é uma live aberta para profissionais de vários níveis, né? Que está em várias fases da carreira. Seja um autor iniciante, ou seja um autor já que chegou ao topo, o tão sonhado topo. Oi, Criatiluz, obrigada. Vou botar o nosso entrevistado na conversa. Chega de blá 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 à toa aqui, vamos lá. Enviem coraçõezinhos e comentem aí. Já mandem as perguntas de vocês pro Anderson, tá? Boa noite, Anderson, tudo bom? Boa noite, Maíra, tudo bem? Me ouve bem? Eu te ouço bem. Deixa eu fazer as apresentações antes da gente começar. O nosso entrevistado de hoje é jornalista, editor, autor do livro Não Arranquem os Vermes de Mim, fundador e sócio proprietário da editora IP Amarelo. Seja bem-vindo à sua casa, que é o que nós estamos podendo fazer no momento com a quarentena. É isso aí. Antes de começar a entrevista propriamente dita, eu queria dizer que quem ficar até o final da entrevista vai ter presentinho. Então fica que vai valer a pena. O Anderson preparou umas surpresinhas aí pra galera, tá? Vamos lá. Anderson, indica um livro para os nossos espectadores. Poxa, que pergunta, assim já de cara. Pode ser um É muito livro que marcou difícil. sua vida, um livro que É, você esteja lendo no momento. eu tinha me preparado de alguma forma para falar sobre o livro que marcou minha vida, o livro que eu estou lendo no momento, e um livro até para indicar. Eu vou falar primeiro, vou falar então um pouquinho do livro que marcou minha vida, que eu acho que é um livro bem acessível para todos, que é bem acessível para todos e que é muito importante na minha vida, porque é o livro chamado 200 Crônicas Escolhidas, do Rubem Braga, né, o cronista, né? Uhum. Esse livro ele é importante para mim porque ele me tornou escritor, ele me tornou, na verdade, leitor, primeiro. Foi o livro que me fez virar leitor. Então, olha só o tamanho, né? A grandiosidade desse negócio. E o curioso disso tudo é que eu me tornei leitor aos 21 anos. Eu me tornei leitor muito tarde, né? Eu não fui uma criança leitora, eu não fui um Essa era a adolescente minha leitor. próxima pergunta, mas já que você adiantou, É, então, eu né, nasci na periferia, vamos dizer assim, né? Então a gente tinha em casa pouquíssimo acesso a livros, tinha os livros que tinha na escola e não tinha essa cultura do livro ao meu redor, né? Então não tive muito acesso a livro durante a infância, durante a adolescência, e entrei na faculdade por conta também dessa questão de ser da periferia, entrei um pouco tarde na escola, na universidade. E aí, quando eu entrei na universidade com 21 anos, é que eu decidi, naquele primeiro dia de aula, fazer uma coisa que eu assim, em tese, nunca tinha feito. Eu tinha lido alguns livros, é claro, né, até por conta da escola e tudo. Mas eu decidi, assim, eu vou entrar na biblioteca da universidade e vou pegar um livro e vou ler um livro. E aí tem uma história antiga, né? Porque, assim, apesar de não ter esse contato com os livros, eu já gostava de escrever um pouco. E uma vez engraçado isso. Pois é, eu tenho uma ligação com esse negócio de inventar coisas, né? E aí inventar histórias era uma das coisas que dava para inventar. E aí, assim, eu gostava muito dos textos do livro didático de língua portuguesa.
E os livros didáticos de língua portuguesa são sensacionais, né? Porque eles têm Fernando Sabino, Drummond, Stanislau Ponte Preta, né? Então, eu li aquelas crônicas do Sabino, aquelas crônicas do Drummond, enfim, né? Do próprio Rubem Braga, depois eu fui descobrir que tinha crônicas dele nos livros, enfim. E eu achava assim, poxa, isso é legal de fazer, né? Podia fazer. Quando eu tiver uma redação, eu vou fazer uma assim, desse jeito, como crônica, não vou, né, ficar contando aquilo que a gente normalmente faz quando tá na escola. Devia estar no 7º ano, 8º, sei lá. Eu escrevi uma crônica, sem saber que era uma crônica, enfim, imitando ali o Fernando Sabino, né, o Paulo Mendes Campos, sei lá. E aí o meu professor entregou, no dia de entregar, e falou, assim, muito boa o seu texto, né? Você é um cronista, uma crônica, na minha cabeça. Tá né? travando um pouco para mim. Mas, assim, ele não me explicou o que era uma crônica, mas ele disse isso para mim, e essa palavra ficou na minha cabeça. Quando eu entrei na universidade, eu falei, eu vou ler um livro, então eu vou ler um livro de crônicas. Lembrei dessa história e coloquei lá no sistema de informatizado da biblioteca, crônicas. E saiu 200 crônicas escolhidas de Rubem Braga. Eu peguei esse livro e saí da biblioteca com ele. Foi o primeiro livro que eu peguei na biblioteca. Lá no meu cadastro da biblioteca da universidade deve estar lá registrado. E eu me apaixonei, né? Assim, eu me apaixonei por aquilo, né? Por aquele texto, por aquele jeito de escrever. E até hoje sou, assim, super fã dele. E aí, a partir dele, então, eu fui conhecer os outros cronistas, né? Que eu já conhecia do livro didático, mas não sabia. Então, tipo, aí eu fui pegar um livro do Fernando Sabino, fui pegar o Poder Ultra Jovem do Drummond, e comecei a ler todos os cronistas. Depois passei para o Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo, aí tudo que tinha do Veríssimo na biblioteca. Ele é maravilhoso. Em Veríssimo, é sensacional. Aí tu começa a descobrir coisas, né? Por exemplo, eu descobri que existia um ser humano chamado Franz Kafka lendo Veríssimo. Eu descobri que existia Jorge Luiz Borges lendo Veríssimo. Então as coisas vão pulando, né? Aí eu descobri ali os próximos passos. E aí eu nunca mais parei, né? Então, assim, agora já estou, desde esses 21 anos, mais 21 estou... Agora 21 anos eu não fui leitor, agora 21 eu sou leitor. Tá na metade, 50-50. Maravilhoso. Então, eu indicaria, assim, como 200 crônicas escolhidas do Rubem Braga é uma obra-prima. É uma coletânea, né? Por isso que já, né, se torna uma obra-prima maior ainda, né? Já é as melhores do melhor cronista brasileiro. Então, é um livro sensacional. E vem sendo reeditado e tal. Até na escola onde eu trabalho, tem lá uma edição novinha dele. Quando eu vi, assim, fiquei com o olho brilhando. Assim, olha só, o livro que me tornou leitor tá aqui, ó. Não para de ser lido até hoje. Então, é sensacional. Né? O jornalista e o escritor nasceram praticamente juntos, então. Assim, o escritor nasceu depois, né? O jornalista estava nascendo ali, tudo aos trancos e barrancos, é muito doido. Porque o jornalista também não era para estar nascendo ali, né? Eu entrei na universidade para fazer publicidade. Eu tinha essa coisa de inventar. Eu também entrei para fazer publicidade e mudei no meio do caminho. Você mudou também ou você concluiu publicidade? Eu fiz o contrário. A universidade que eu estudei aqui em Itajaí, a Univale, ela não tinha o curso de publicidade ainda. Né? Tinha habilitação em jornalismo, mas não tinha habilitação em publicidade ainda para o curso de comunicação social. Aí me disseram assim, tu entra no jornalismo e logo vai abrir publicidade. Aí você vai poder eliminar as matérias, troca de curso e tá tudo certo. Uhum. Né? E eu tinha essa coisa com a criatividade, com o design gráfico, que depois eu fui fazer formação nisso também. Então eu tinha essa coisa visual, assim, né? Eu já gostava de desenhar um pouco. Eu achava que publicidade era o meu caminho, não o jornalismo. Mas entrei no jornalismo com esse plano, né? Daqui a pouco eu vou mudar para publicidade. Não deu, acho que 2 semanas. Eu me apaixonei pelo jornalismo e nunca mais saí. Engraçado, né? Eu entrei para fazer publicidade. Na minha faculdade era publicidade ou jornalismo. E você se matriculava, escolhia o que você queria fazer já na matrícula. E os primeiros semestres era junto, né? E depois, acho que no 3º período, você escolhia se era jornalismo, se você ia para jornalismo ou publicidade de fato. E aí, no primeiro dia de aula, eu já fiquei encantadíssima, mas assim, pela comunicação de um modo geral. Eu não tinha um discernimento muito, assim, do fazer jornalismo, fazer publicidade. E eu me lembro de falar pra minha mãe, mãe, eu descobri o que eu quero fazer pro resto da minha vida, não sei o quê. No primeiro dia de aula, iludida eu. Aí, depois, quando chegou a hora de decidir e teria que ir mesmo pra publicidade, eu falei, não, eu vou ficar com jornalismo mesmo. E aí...
hoje em dia eu vejo que assim, eu gostaria de ter feito publicidade também, que eu acho que são artes complementares, assim, sabe? Muito da publicidade é importante, porque jornal precisa ser vendido, né? Então eu acho que também é necessário compreender os dois. Mas acabei fazendo só jornalismo. Aí você me contou que entrou na. Você me falou primeiro que você não lia livros, gostava dos textos dos livros de português, dos livros didáticos, e não lia livros de fato, mas você começou a escrever antes de ler os livros, né? Como é que foi isso? Eu comecei, assim, eu gostava da redação, né, na escola. O momento em que o professor falava assim, agora hoje é redação, vocês vão ter que fazer tal redação. Isso era muito legal para mim, porque essa minha ligação é sempre com essa questão do inventar coisa, que eu chamo, né? Assim, tinha que inventar alguma coisa, criar alguma coisa, para mim era legal. E a redação era um momento desses, assim, em que eu precisava criar alguma coisa. E o meu único referencial, os referenciais que eu tinha de criação literária, de criação de texto, eram os textos do próprio livro didático. Então, no começo, eu fazia como todo mundo fazia as redações. Meio que... eu não sei como dizer, é uma coisa muito confessional, assim, as nossas redações de criança, né? A gente conta mais ou menos o que a gente viveu ali, o que está acontecendo na nossa vida, dependendo do tema que a professora pede, né? Mas eu tive essa sacada, vamos dizer assim, essa loucura de querer imitar os textos do livro didático. Então, eu comecei. Você já estava fazendo oficina. Pois é, eu comecei imitando o Fernando Sabino no Stanislau Ponte Preta. E deu certo, assim. E depois eu ainda fui pior, porque depois eu comecei também a imitar os poetas, né? Porque daí tinha os poemas, e eu falei, poxa, é legal fazer esse negócio aqui rimado, olha só que legal, que parece uma letra de música. E entreguei alguns trabalhos de redação do colégio em verso, assim, também. Né? E o professor olhou assim, meu Deus, o que esse rapaz, né, tem na... Mas em casa você escrevia também? Não, eu só escrevia quando pediam na escola. Em casa, minhas atividades mais criativas eram relacionadas mais ao design gráfico. Eu gostava de desenhar, fazer placa. Eu tinha uma coisa louca que na minha época tinha muito nos gibis, que era os cursos do Instituto Universal Brasileiro, que eram os cursos por correspondência. E tinha um curso de desenho artístico e publicitário, que ele basicamente ensinava as pessoas a fazer a pintar fachada de loja, de empresa, sabe? Eu tinha um sonho de fazer aquele curso. Esse pintador de parede, sabe? Assim, eu adorava aquele negócio de desenhar a letra, assim. Depois você vai ver que isso vai desembocar lá no design gráfico, né? Mas na hora tu não percebe. Então, em casa, as minhas invenções eram com isso. Eram com coisas que tinham a ver com design gráfico, de certa forma. Mas quando precisava fazer redação na escola, eu adorava. E daí eu tentava imitar os textos dos livros didáticos. Foi aí que eu comecei a escrever de alguma maneira, mas não era nada... Você é um cara super criativo, né? Que tem essa necessidade de criar. Começou a escrever para a escola, fez a faculdade de jornalismo, publicou um livro no ano passado. Mas quando foi que você se tornou escritor? Que você olhou e pensou assim, bom, eu sou escritor. Antes de publicar o livro ou foi com o livro? Como é que foi esse seu processo? Essa é uma pergunta interessante para as pessoas que querem ser escritoras. Quando é que nasce o escritor, né? Em qual momento que o escritor pode dizer, eu sou um escritor? Né? É no momento em que ele começa a escrever? É no momento em que ele publica? É no momento em que ele é lido? A gente discutiu isso com a Aline Bay na segunda-feira. Que legal. Eu peguei um pedaço da entrevista da Aline Bay, não peguei esse pedaço. Mas gostaria muito de saber o que ela pensa, né? Eu tenho uma tendência a achar que o escritor... Ela pensa parecido comigo, que a gente precisa de uma validação de que é escritor pra gente. A gente já é escritor, mas precisa que o outro enxergue a gente como escritor para se dizer escritor e acha que é meio que ali que nasce o escritor. Então, publicar um livro é meio que validar. Olha, eu sou escritor com o livro publicado, então eu posso me dizer escritor. Porque, em geral, quando você diz que é escritor, as pessoas ficam, pessoa metida, escritora ela. Eu acho que o livro dá uma aliviada nessa parte. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é parecida com a de vocês. Eu acho que a pessoa se torna escritor um pouquinho depois ainda, que é quando ela é lida. Né? Sim. Então, assim, eu sou um escritor quando o meu livro foi publicado, ou o meu texto foi publicado, ele pode não ser em livro, né? Ontem a sua entrevistada publicava no Wattpad. Ela era uma escritora já, porque tinha muitos leitores, mesmo sem livro físico. Então, isso não quer dizer o livro objeto, né? Mas, assim, eu acho que é isso, assim, eu me sinto que eu sou escritor hoje porque eu publiquei um livro e as pessoas leram o meu livro.
há um número reduzido de pessoas, mas tem leitores, sabe? Assim, pessoas que disseram assim, eu gostaria de ler um outro livro se tu escrever. Então eu tenho um leitor. Então, agora eu sou escritor. E acho que tem um livro importante para eu me tornar escritor. Isso que é curioso. Porque quando eu entrei na faculdade de jornalismo e me tornei leitor e comecei a ler essa coisa toda. E o meu sonho de jornalista era o quê? Ser repórter da Folha de São Paulo, né? Eu queria ser repórter, assim, tinha uma paixão pelo ser repórter de jornal impresso, não TV, não rádio. E tinha a Folha de São Paulo como um ideal, assim, né, de foca. Né? Tem uma romantização desse repórter, né? A gente visualiza muito ele como uma figura do jornalista. Aquele cara que fuma cigarro e toma café o dia inteiro na redação, enfumaçada. Acho que a gente consegue até sentir o cheiro da redação quando pensa nesse repórter, né? Que era muito década de 90. Mas eu tinha um sonho que era ligado assim, a uma coisa transformador. Eu achava que era na reportagem impressa que as coisas, que a gente conseguia fazer um jornalismo que pudesse transformar o mundo mais do que a TV, mais do que o rádio, mais do que tudo. Enfim, tinha uma fé no jornalismo impresso, na grande reportagem, no livro reportagem, enfim. E isso atravessou toda a minha trajetória da universidade e que vai desembocar, inclusive, na criação da editora também. Mas, quando eu estou fazendo meu TCC, né, o projeto de conclusão de curso de jornalismo, então eu estou fazendo um livro-reportagem que é sobre uma comunidade de pescadores e eu vou embarcar para o mar, ficar uns dias embarcado com os pescadores e para poder fazer o livro-reportagem e estou lendo a bibliografia indicada pela minha orientadora e tal. E um dia eu tenho que fazer uma viagem para outra cidade e eu esqueci o livro. Não fiquei sem nenhum livro na mão. Aconteceu algo, não lembro o que foi. O livro não estava na pasta, não tinha nenhum livro para ler. Eu ia viajar uma hora e não tinha livro. Aquilo meio que me angustiou. Eu entrei na banca de revista que tinha na rodoviária. Tinha uma gôndolazinha da LPIM, né? Da coleção Pocket. E eu comprei A Metamorfose, do Kafka. E fui ler. E aí, ali, eu acho que eu comecei a virar escritor, porque eu li a Metamorfose praticamente na viagem. Assim. Eu não consegui. Eu desci do ônibus em outra cidade e fui lendo pela calçada, eu lembro, assim. Porque eu queria terminar. Assim, eu queria terminar antes de chegar onde eu tinha que chegar. Eu estava fazendo um estágio. Aí eu fazia o TCC e um estágio na outra cidade ao mesmo tempo. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, isso aqui transforma mais o mundo que o jornalismo impresso. Isso aqui é uma coisa louca. E isso aqui tem uma potência... Né? Tem uma potência de mudar a cabeça da pessoa de um jeito que não tem uma matéria que a gente escreva que vai conseguir fazer isso aqui. E aí eu pensei, poxa, eu queria tanto fazer isso aqui. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu sempre gostei de escrever. Eu estou aqui no jornalismo porque de alguma forma eu gosto de escrever também. Eu gosto tanto de ler literatura, né? Me tornei um leitor de literatura, porque na universidade eu lia literatura. Eu lia muito mais literatura do que os livros técnicos da área de jornalismo que me indicavam para ler, que precisava ler para fazer prova. E aí, ali eu pensei na possibilidade de escrever literatura. E aí ocorreram várias tentativas, vamos dizer assim, né? Alguns contos, algumas tentativas de começar um romance e tal. Então, assim, eu estava tentando ser escritor a partir dali. Então, assim nasceu esse protótipo de escritor, né? Que vai se, como a gente conversou antes, ele vai se E que ano foi concluir. Isso? Então, esse ano é 2002. E por que demorou tanto pro livro sair? Então, né? É porque eu acho que, assim, acho que a condição social é uma delas, né? A condição social de onde a gente vem determina muita coisa na nossa vida. A gente não tem muito tempo para parar e escrever um romance, às vezes, né? E não é todo mundo que tem essa condição, né? Então, eu, por exemplo, a minha vida durante a faculdade, depois, era uma loucura de trabalhar 8 horas por dia, e 4 horas na faculdade e voltar. E tinha uma época louca da minha vida que eu trabalhava numa cidade, morava em outra, estudava em outra. Então, vivia em ônibus e trabalho. Então, assim, tu imagina, não nasce, a vontade está aí, mas é muito difícil de conciliar, né? E aí vão acontecendo as coisas. Aí termina a faculdade, começa o trabalho e se envolve com isso. E naquele tempo vago é que tu acaba
de alguma forma escrevendo, tentando fazer Rabiscando alguma coisa, coisa. né? E aí saíam coisas, saíram longos textos, assim, que eram protótipos de romance. Tem 2 que ainda estão aí, que eu não desisti deles, e que sabe um dia eu volte, né? E alguns contos, e poesia, daí escrevia poesia também. Então, mas só que era assim, apesar de gostar e de achar tão interessante aquilo, eu achava que era uma coisa muito distante para eu me tornar escritor, como uma atividade, uma carreira, enfim, né? E então eu pensava assim, não, meu trabalho, sou jornalista, aí era repórter, era editor, ia trabalhando, e quando dava um tempinho eu ia me divertir escrevendo, né? E isso durou muito tempo. E paralelamente a isso, a editora nasceu, né? Então a editora começou também a influenciar nisso de alguma maneira. E lá mais na frente vai acontecer uma junção desse negócio da editora com a literatura, porque a editora não nasce para ser uma editora de literatura, ela nasce para ser uma editora de jornalismo, né? A gente queria mudar o mundo mesmo. Conta aí da fundação da. Você é sócio fundador da IP Amarelo, que nasce para publicar jornais e revistas, periódico, é isso? Isso, ela nasce especificamente para publicar um periódico chamado Grama, Gramma. Que era. Travou aqui para mim. Peraí. Tá me ouvindo? Tá, destravou. Pode falar, agora eu tô. E travou de novo. Tá, destravou, vai. Era um zine, uma espécie de zine, só que era um zine de reportagem. Cada cooperado fazia uma reportagem impressa grande, a gente juntava tudo, diagramava, xerocava, né? Fazia fotocópia e distribuía na universidade. Então isso era tipo uma revista fotocopiada de reportagem. E esse Grama, então, teve uma vida dentro da universidade e aí chegou num ponto em que a gente queria transformar ele numa revista. E aí, para transformar ele numa revista, precisava de uma editora que publicasse a revista. E aí nasce a IP Amarelo, que é a pessoa jurídica que publica o Grama durante uns 2 anos como revista. E aí, a partir dali, começa também a prestar serviço de assessoria de imprensa, de edição de livros e de revistas e jornais, tudo na área do jornalismo. Então fica um bom tempo, né? De 2002, vários anos ela vai fazendo isso, prestando serviço para empresas na área do jornalismo e publicando a revista e esse tipo de trabalho. Não está ligada ainda a livros. Né? Deixa eu acelerar um passo para eu só entender uma coisa. Aí a IP Amarelo nasce nessa intenção de publicar esse periódico, Grama, mas em determinado momento vocês começaram a publicar não ficção, livros didáticos também, né? Não, a gente começou a publicar não ficção, porque daí o que acontece? A gente tinha muitos amigos jornalistas. Aí todos eles com TCCs concluídos, livros de reportagem e tal, né? Trabalhos com crônica, trabalhos com artigos e tal. E aí eles começaram a nos procurar, poxa, vocês têm uma editora, por que vocês não publicam livro? Uhum. E aí vocês publicam o meu livro. E assim nós começamos a fazer os nossos primeiros trabalhos com livro, mas livro de não ficção. E depois veio ficção. Quando é que vocês começaram a publicar poesia, romance, essas coisas? Aí aqui na nossa cidade tem uma lei de incentivo à cultura. É um sistema parecido com a Lei Rouanet, em que os artistas se inscrevem e aí podem captar recursos para financiar projetos de cultura, né? Uhum. E alguns desses nossos amigos que escrevem, enfim, começaram a ter projetos aprovados e precisavam de uma editora para publicar os livros. Uhum. Então, eles nos contratavam. Aí a gente publicou um livro de poesia aqui do projeto da Lei de Incentivo. Daqui a pouco publicou o outro. E aí, então a gente começa por exemplo... abrir as possibilidades, né? Isso. ISBN, ficha catalográfica, nessa área, né, que é mais específica, enfim, toda essa questão, a gente começa a entender melhor o mercado do livro e tal. E aí, quando eu escrevo meu romance, que o meu romance ele é selecionado lá no Prêmio Sesc de Literatura... Calma aí, olha só, peraí, eu ainda não entendi ainda uma coisa. Como foi que você decidiu o momento que você virou e falou assim, agora é a hora de publicar um livro, e o que foi que te deu esse start? Então, eu não sei te dizer, sabe? Eu sei te dizer uma coisa, eu tinha uma ideia de um livro na minha cabeça, que é a ideia que foi gerar Não Arranquem os Vermes de Mim.
eu tinha essa vontade de escrever um livro que ela era lá antiga, muito antiga, e essa ideia do Não Arranquem os Vermes de Mim amadurecia na minha cabeça, amadurecia ela nunca ia adiante, né? Então, aconteceu um negócio que eu diria assim, se eu não fosse jornalista, talvez eu não fosse escritor, porque o que aconteceu? Eu fiquei sabendo do Prêmio Sesc. E o Prêmio Sesc, para quem não conhece, né, é um prêmio que é anual do Sesc para escritores inéditos. Então, é na área de romance e conto. A gente manda os romances, os livros de conto para lá. Eles fazem a avaliação sem saber quem são as pessoas, porque são todos inéditos, e escolhem o melhor e publicam pela Record. Então, eu pensei. Aí, quando eu vi o edital, eu falei, eu vou participar desse negócio aí. E tinha uma data. Essa data é 14 de fevereiro. Ainda me lembro bem, assim. E aí, então tinha um deadline. Sabe o que é deadline para jornalista, né? Foi o que me bastava. Assim, ó, eu tenho que escrever essa coisa até 14 de fevereiro. E quanto tempo você levou? 3 meses. Bem rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Assim, gente, eu ia falhar miseravelmente se eu tivesse que ter 3 meses para escrever um romance. É que eu tinha ele todo na cabeça. Então, assim, né, eu tinha ele todo na cabeça há muito tempo. Então, é lógico que isso não quer dizer, né? Às vezes a gente sente e ainda não vai. Mas, assim, tinha essa vantagem. Eu tinha... Já era meio caminho andado, né? Você sabia o que era. E aí eu consegui escrevê-lo nesse tempo, assim, no dia 14 de fevereiro, eu li ele todo pela última vez, assim, no final da tarde, no final do prazo, eu postei lá e foi. E aí ficou entre os finalistas, né? Isso. E como é que foi essa sensação de falar, cara, a primeira coisa que eu escrevi, que eu botei na cabeça que aqui ia tornar público, ficção, romance e finalista. Como é que você se sentiu? Eu tava muito... Eu tenho uma coisa meio pessimista, assim, sobre... Eu sou otimista em relação ao mundo e aos outros e pessimista em relação a mim mesmo, vai entender. Eu pensei assim, pronto, eu mando esse negócio, ele não se classifica, não é nem citado, não nada, e eu desencano dessa coisa. E vou tocar editor, e vou tocar minha carreira de jornalista, né, enfim, e deu, acabou daí. Pelo menos ninguém vai poder dizer que eu não tentei. Era essa a ideia, primeira. Aí, assim, era um dia 14 de junho, véspera do aniversário de Itajaí. Travou pra mim. Anderson. Tá me ouvindo? Volta só 2 palavras que travou aqui. Então, era 14 de junho, véspera do aniversário da minha cidade, eu estava na minha vida normal aqui. Saiu de manhã o resultado do Prêmio Sesc. Né? Ganhou a Juliana Leite na categoria romance e o Tobias Carvalho na categoria conto, e eu não ganhei. Daí eu já pensei, tá vendo? É isso aí mesmo, agora é só continuar a vida. E aí, passou o dia, assim, eu nem fiquei, não dá nem para dizer que eu fiquei decepcionado. Então, é lógico, a gente espera um resultado, mas assim, eu não esperava ganhar mesmo. Então, né? Só que chegou a noite, saiu a lista dos pré-selecionados. E entre os 25. Peraí, volta, que travou 25. Um pouquinho. Chegou a noite. O nome do meu romance estava lá na lista entre os 25. Os 25 Olha. melhores, vamos dizer assim. Né? E eram 820. Caramba! Aí eu mudei de ideia, vamos dizer assim. Opa. Olha, eu acho que eu sou bom no que eu tô fazendo. Temos alguma coisa aqui, né? Alguma coisa tem, né? E aí vamos dizer assim, aí eu passei, aí vem a mudança que isso causa, né? Daí eu passei a procurar uma editora. Apesar de ter a minha, eu passei a procurar uma editora. Essa era a minha pergunta. Por que motivo você publicou pela 8,5? Que, aliás, a Flávia Iriarte, que é fundadora da 8,5, vai estar aqui com a gente na próxima segunda-feira. Aproveitando esse gancho. Que legal. Por que você resolveu publicar pela 8,5 e não publicou pela IP Amarela? Travou. Espera aí. Anderson, você me ouve? Anderson? Oi, tá me ouvindo? Travou pra mim. Já destravou, Agora né? tô.
Tá, É então isso. agora fala, por que que você publicou pela 8,5 e não publicou pela IP Amarelo? É porque eu achava que o livro precisava ser editado. Então, o editor da minha editora sou eu mesmo. Aí eu Uhum, pensei, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não funciona isso. Eu teria que contratar um editor para editar o meu livro. uhum, Eu teria que gastar um dinheiro para contratar um editor para editar o meu livro. Era um dinheiro que eu não tinha. Eu não queria simplesmente pegar o livro e eu mesmo editar sem ter o processo de edição. uhum. Então, eu pensei, ó, o jeito de, e até que era uma outra forma de ainda validar o livro. Será que é mesmo isso? Vamos ver, então. Já que passou por uma etapa, vamos tentar mais uma etapa, vamos colocar ele para frente. E aí eu falei, vou procurar uma editora. E aí quando eu comecei a procurar a editora, eu comecei a entender como é que funciona de verdade uma editora. Porque a minha editora é uma editora de Itajaí, né? Então aqui a gente era meio local. E entrando em contato com a 8,5, com carreira literária e tudo, assim, eu consegui entender bem melhor como funciona o mercado literário e tudo. E foi um grande ganho para a editora, para nossa editora também, né? Isso. E aí então eu entrei em contato com a Flávia e tal, e aí foi todo um processo que demorou muito tempo até a gente chegar a ela dizer assim, não, então eu vou publicar o seu livro. Né? Mas aí eu já tinha ganho muita coisa antes de publicar o livro, eu já tinha aprendido muito já. E Como esse é que você contato com a chegou oito e até a meio 8,5? eu fiz uma busca por editoras independentes, assim, porque uma coisa que eu tinha noção é que não ia dar para publicar o meu livro assim de cara por uma editora grande, né? Que Você isso, nem isso eu tentou? sabia. Não, eu não tentei. Não tentei. Eu tentei a 8,5, eu tive sorte, né? A 8,5 foi a primeira que eu tentei, né? Então, mas assim, é porque o modelo das editoras grandes é muito diferente, né? A gente sabe como é que É funciona, né? Um pouco, complicado. né? É muito difícil, né? E não é uma questão de maldade, vamos dizer assim, né? Não é que eles são os É a malvados, demanda que é muito grande, né? né? Exatamente. Imagina se uma companhia das letras resolvesse ler todo o original que a gente resolvesse mandar do Brasil inteiro para lá, e não, é inviável, né? Então tem um processo diferente de seleção, né? E que eu não tinha nenhum caminho para chegar até lá, né? Então eu tinha que chegar numa editora menor. E aí eu fui procurar e de primeira eu dei de cara com a 8,5. E aí eu comecei, mandei o original para 8,5, depois eu fiz um curso de carreira literária. E aí, durante todo esse processo, demorou mais de um ano, enfim, aí a gente conseguiu fechar para publicar pela 8,5. Entendi. E aí, fala um pouco do livro, do que se trata? É, o livro é sobre tanta coisa, né? Mas assim, a motivação do livro é uma investigação sobre a dor. Ou seja, assim, né? O que acontece com o ser humano quando dói? Qual é a possibilidade do que fazer, né? Quando dói muito, né? E aí a epígrafe do livro ela ajuda muito a entender essa lógica que fala lá, né? Toda dor pode ser suportada se você puder contá-la numa história. Então, que é uma frase da Hannah Arendt. Então, era essa investigação. Eu queria construir um personagem que tivesse uma trajetória de dor e que, através dessa trajetória, ele mostrasse, de alguma maneira, como é que um escritor nasce. Né? Um modo de um escritor nascer. Existem vários modos de nascer escritores, né? Mas, assim, uma das possibilidades de um escritor nascer seria ele sofrer tanto que, num determinado momento, ele senta e conta a própria Escreve. história para tentar se aliviar. Né? Então, essa é uma possibilidade. Essa investigação dessa Maravilhoso isso. trajetória Não Arranquem os Vermes de Mim, que é a história, então, né, de uma mulher que vive no interior de Santa Catarina e que passa uma vida miserável por um longo tempo, e então ela decide se exilar, sair da cidade onde mora, vai para a capital, vai para Florianópolis, e lá, depois de mudar a sua vida de alguma maneira, em um determinado momento, ela senta lá no quartinho dela e pega uma máquina de escrever e escreve um romance. E O esse quanto romance ela de envia para uma autobiografia tem nessa história? e ela envia esse, acho que é muito complicado falar sobre isso, mas a gente pode dar um bom debate, né?
Então ela envia esse romance para uma editora. E aí, quando a editora recebe e decide publicar, ela vai procurá-la e ela está morta. Ui! E aí, então você lê o romance dela para saber a causa da morte. Nossa, Né? que legal isso! Para saber o que aconteceu. Então tem um romance dentro do romance, vamos dizer assim, né? E o livro abre com um editor falando. Então, assim, o que tem de biográfico num livro que tem um editor falando no começo, que foi escrito por um editor, né? Pode-se pensar sobre isso. Caramba, né? É muita metalinguagem. Sim. E tem um escritor dentro do livro também. Né? E o livro também é dedicado a um tal AB. AB. Né? Um tal de Anderson Bernardes. Então, assim, eu brinco às vezes que eu acho que eu sou o único escritor que dedicou o livro a si mesmo. Assim. Vamos aproveitar, dar a primeira colher de chá para quem está assistindo a gente? Olha só, o Anderson me procurou mais cedo, a gente conversou. O livro dele, Não Arranquem os Vermes de Mim, foi publicado pela editora 8,5. Está disponível para compra lá no site da editora por R$35, não é isso? Isso mesmo, R$35 mais o frete. É mais o frete. Para quem está assistindo a live hoje, o Anderson vai enviar para sua casa, sem frete, autografado, por quanto? 21. Olha aí, gente. Tem um desconto maneiro aí, sem frete, com frete incluído, autografado pelo autor. Então é só vocês procurarem ele no final da live, tá? E falar que estava aqui, que ele já sabe do que se trata, e encomendar o seu livro com ele, tá bom? Vamos continuar, que ainda tem mais coisa pra gente fazer aqui até o final dessa live, ainda tem mais coisa para contar. Recentemente, peraí, só um instantinho que eu me perdi aqui. Saiu a coletânea 4 Contos de Quarentena, que tem um conto seu. E aí eu queria que você me falasse como é que isso tá te influenciando, como é que a quarentena tá influenciando a sua criatividade. Olha, eu trabalho numa escola e as escolas estão sofrendo muito. Né? Todo mundo está sofrendo muito, né? É uma situação muito, muito delicada para todos. Assim. E as escolas, elas estão sofrendo ainda mais porque, por exemplo, eu trabalho numa escola que tem 1.200 alunos, então tem as famílias envolvidas, os alunos, os professores. Então, todo mundo no sofrimento, todo mundo precisando da escola, e a escola numa predisposição de não parar, de continuar as aulas, né, de mostrar essa importância da escola durante os períodos mais difíceis, enfim. Então, tudo isso trouxe um acúmulo de serviço. A gente está trabalhando muito mais. Assim, vocês não imaginam, quem não é professor e que pensa em reclamar de um professor, pense 2 vezes, porque os professores estão se matando. Assim, é uma coisa terrível. E é muito bonito ver o esforço dessa gente que está tentando colocar as escolas em pé durante esse período. Então, para mim tem sido problemático nesse sentido, porque eu tenho trabalhado muito mais no meu trabalho do dia a dia. Mas Você é professor? Assim, eu não peguei essa parte. Não, eu sou analista de marketing, eu trabalho na área de comunicação, né, da escola. Ah, entendi. Aí, mas o tempo que me sobra, eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para que a literatura também não pare nesse período. Então, a gente, junto com os autores da editora, com outros escritores, com outras editoras, todas as iniciativas que a gente pode participar para deixar a literatura viva, né, durante esse período, a gente está fazendo. Né? A gente está publicando lá no IGTV da editora, quase que semanalmente, poemas lá, né, uma espécie de sarau digital. Quem quiser dar uma conferida lá, tem 5 edições. Então, toda semana a gente reúne os poetas, grava vídeos, edita, para que as pessoas recebam, aí distribui por WhatsApp, distribui de todo jeito para chegar onde for. E a gente está fazendo lives da editora todos sábados, 16 horas, com os nossos autores, para tentar conversar um pouco sobre os livros, falar sobre os projetos. Enfim, essa semana, às 16 horas no sábado, é o Moacir Kienast, do livro Linhas Salgadas, que vai estar com a gente. É o Cafeína e Literatura, a gente pega uma canequinha de café e começa a conversar sobre livros e tal. E a editora vai lançar livros durante a quarentena, não vai livros parar. Livros físicos? Assim, a gente vai lançar digital para a gente não precisar entregar,
Mas a nossa ideia é que quem comprar o digital ganhe o físico depois. Sabe? Então, assim, pra gente conseguir lançar. É porque a gente tá. Essa semana eu fui no Correio, né? Postar livros. É uma situação muito ruim, porque cheguei lá, tinha um monte de gente, né? E provavelmente um monte de gente que precisa também postar coisas no Correio, mas aí fica aquela aglomeração, tá todo mundo de máscara, enfim. Quanto mais a gente evitar, até os próprios profissionais do Correio, né? Quanto mais a gente evitar que eles trabalhem, enfim, a gente entende todos, tem coisas que não tem como fazer, tem que mandar pelo Correio e acabou, né? Então, assim, quanto menos a gente conseguir, o que a gente menos conseguir fazer as pessoas se moverem, vamos dizer assim, por enquanto, a gente vai fazer. E a gente acha que agora, nesse momento, lançar o livro digital, já com essa perspectiva de depois entregar o físico, é uma boa ideia, que é uma entrega menos para o carteiro, né? Então, essa é a nossa ideia. E movimenta a economia, né, também. Sim, sim. E outra coisa que eu tenho pensado bastante, quem sabe a gente consegue incentivar as pessoas a lerem o livro digital, que também é uma boa ideia também. Eu sou muito culpada nessa parte, porque eu sou completamente analógica, eu já falei isso aqui, quem me acompanha sabe, eu não consigo ler nada em tela. Eu gosto de papel, eu gosto de marcador de livro, eu gosto de dormir e o livro cair na cara, sabe como é que é? Você tá lendo, dorme, cai o livro assim. Mas, enfim, é muito legal essa iniciativa de vender os e-books com a promessa, né? Com o livro físico posteriormente sendo entregue, né? Eu acho... É como se fosse uma pré-venda, sabe? Na pré-venda você recebe o digital. E aí depois, quando acabar a quarentena, você recebe o físico. Eu acho até que vocês podem fazer, eu já me metendo, envio de livros autografados, já que vocês têm já que vai ser uma coisa posterior, dá tempo de organizar. Sim. E o autor autografar os livros. Eu acho que isso tem um valor, assim, diferente, sabe? Eu gosto de livro autografado. Eu me sinto mais próxima de quem escreveu, me sinto especial. Eu perdi um livro que o Zuenir Ventura autografou para mim, e eu sou arrasada por causa disso. Nossa. Eu emprestei, não me devolveram. Nossa. E o livro, além de tudo, o livro é maravilhoso. É aquele livro do... ai, gente, Chico Mendes, 15 anos depois. Ah, sim. Cara, o livro é maravilhoso e tá autografado. Assisti uma palestra dele maravilhosa, fantástico. O cara era arrasada, que nunca mais eu vou ver esse livro na minha vida. Enfim. Então, nós tínhamos um lançamento marcado para quando começou a quarentena. Nós tivemos que cancelar o lançamento. Então, esse lançamento nós vamos fazer ele online. Tinha um monte de gente que tinha comprado o livro na pré-venda. Foram esses que eu fui colocar no correio hoje, ontem, quer dizer. E aí vamos fazer um lançamento online. Depois a gente vai mandar os livros autografados. Enfim, a gente vai ter que dar um jeito, né? Mas a gente não pode parar. E aí, pensando em não parar, eu pensei, cara, todo mundo deve estar pensando em escrever sobre a quarentena. Quem é escritor deve estar pensando em alguma coisa. Quem sabe não tem alguém aí que está escrevendo um conto, alguma coisa. Peguei os escritores que eu conhecia, os mais próximos, enfim, os que eu achava que iam topar essa loucura. E falei, gente, vou fazer uma coletânea sobre contos de quarentena. Até tal dia, se conseguir fazer alguma coisa, me manda. E aí, 3 me enviaram. Eu tinha o meu. E aí a gente fez, então a gente editou 4 contos de quarentena. Que são basicamente isso. Sim. Quantas páginas, mais ou menos? São variados, assim, tem o meu é bem curtinho, tem uma página e pouquinho, daí tem um outro que também tem uma página e pouquinho, mas os outros 2 contos são maiores, eu acho que tem 5 páginas, um e o outro tem 7 ou 8. Então era livre, né? Não tinha essa questão do tamanho, cada um escreveu o que quis, né? O que quis, E aí a gente fez ele e-book, que foi muito legal, porque a editora também, foi a primeira experiência da editora em fazer o e-book, né? Ou seja, a gente faz aqui, né? Não contratamos, não terceirizamos. Eu sentei ali no computador e falei, agora vai sair um e-book daqui. E ele é todo certinho, vamos dizer assim, é todo com índice, com todo o sistema para o Kindle e tal. Então ele é um livro profissional. E esse livro está disponível lá no site da IP Amarelo, né? Isso, quem quiser baixar, porque assim, quem lê no Kindle teria que baixar na Amazon, né? Para entrar na conta do Kindle, né? Aí lá no Kindle tá R$2, é R$1,99. Quem quiser comprar lá, que é o menor preço possível que a Amazon deixa a gente colocar. A gente queria colocar de graça, mas não consegue. E quem tem a possibilidade de pegar o arquivo EPUB e colocar no seu leitor, ou ler no computador, aí é só entrar no site da IP, editora.ipamarelo.com.br, vai lá no 4 contos de quarentena no catálogo e compra lá, tá R$0. Aí a gente envia o arquivo para quem comprar.
Presentão para E passar aí, se o você tempo. comprou ele, né? E aí, se você comprou Presentão para passar o tempo. e quer dar para alguém, é só pegar o arquivo e mandar para outra pessoa. Tá liberado, pode, entre aspas, piratear à vontade. Esse é gratuito. Olha, gente, mais um presente para vocês. Eu ia perguntar alguma coisa, menina. Ah, bom, lembrei. Me perdi agora nessa coisa do e-book. Você falou que está com pouco tempo, mas pelo visto a criatividade está em dia, né? Porque escreveu o conto, teve a ideia de fazer Sim. o e-book. Eu cheguei até a procurar antologias que tivessem abertas para contos relacionados à quarentena, porque eu tive essa brilhante ideia também, escrevi algo relacionado a isso. Não diretamente relacionado a isso, mas que tem um gancho. Se alguém souber, me manda um direct, por favor, porque eu já olhei tudo e não achei nenhuma antologia aberta. Eu queria enviar o meu conto. Se vocês Eu souberem de tenho alguma um para coisa. te passar. Ah, e depois você me conta, então. Eu já te mando no e-mail. Beleza. A IP Amarelo está completando 15 anos esse ano. E tem muitos autores iniciantes que participam aqui da live, deve ter um monte aí dos meus seguidores queridos que estão sempre aqui comigo. E aí eu queria saber o seguinte, vocês estão recebendo o original? Como é que faz para enviar um original para IP Amarelo? Então, nós não só estamos querendo, estamos recebendo originais, como estamos querendo muito receber. O nosso processo é um processo bem simples, né? Tem um local lá no site, entra em contato, envia o seu original, mas basicamente é o nosso e-mail. Então, contato@editoripamarelo.com.br e enviar o original para a gente. A gente quer muito ler original de tudo quanto é lugar do Brasil e começar a publicar livros fora daqui da nossa região, né? Os nossos 2 próximos livros são de Florianópolis, que já é um pouquinho mais distante, e a gente quer, temos um contato com Curitiba, que já, né, que é um livro de contos em Curitiba. A gente quer ir para o Brasil inteiro, a gente quer publicar pessoas do Brasil inteiro, a gente quer alcançar leitores do Brasil inteiro. A gente já está alcançando. Cada vez que eu vou no correio, eu me admiro, assim, a gente está mandando livro para Ceará, Minas Gerais, Bahia, É muito bom ver o livro Pará. voando assim, Então, né? é muito legal ver assim, poxa, o cara lá do Pará tá comprando livro que foi escrito aqui em Santa Catarina. Que bom isso, né? Que é uma coisa que só essa internet, esse novo sistema de distribuição do livro pode permitir, né? Não imagina se fosse só livraria, né? Não teria como. Não teria como a IP Amarelo colocar um livro disponível numa livraria lá em Belém. Não existe isso. Mas assim a gente consegue vender um livro para Belém. É muito bom. Então, muito bom isso. E aí, qual é o nosso, né? O nosso sistema normal, assim, a gente recebe. É interessante que a pessoa, como nós somos uma editora bem pequenininha, não temos tanta gente assim para trabalhar. Então, quanto mais o escritor, a escritora facilitar o nosso trabalho, é melhor. Então, por exemplo, assim, se você puder mandar junto com o seu original uma espécie de currículo, que se chama assim no meio de book proposal, mas se você quiser chamar de currículo, pode, que é melhor. Onde tenha lá assim, o que é esse livro, né? Se ele já ganhou algum prêmio, se ele já participou de alguma coisa, se ele já foi lido e avaliado por alguém, né? Se você é um escritor que já participou de alguma outra publicação, se já tem algum prêmio. Travou aqui para mim. Sim? Travou geral. Como é que tá aí para vocês? Travou para vocês, gente? Para mim aqui travou e não voltou. Agora voltou. Então, Repete para mim a parte do book proposal para frente. Então, é uma espécie de currículo do autor e do escritor, né? Do autor e do livro. Então, esse livro, prêmios que o autor já ganhou, se é que já ganhou, antologias que já participou, como é que é a sua vida dentro desse mundo da literatura. Você participa de eventos, você, sei lá, faz parte da academia de letras da sua cidade, coisas que digam que escritor você é, né? Quais as relações que você tem, né? Porque eu preciso saber, assim, será que se essa pessoa publicar um livro, quantos leitores ela pode ter, né? Não é uma questão de, assim, eu quero ficar rico com essa pessoa. É assim, eu preciso que seja sustentável. Eu não posso ter prejuízo, porque
eu não tenho, tipo, caixa para ficar, né, apostando no que vai dar prejuízo. Então. Mas assim, se você me convencer que você tem os 80 leitores, eu já tô gamado já. Então é isso, sabe? Porque o resto a gente corre atrás depois, né? A gente só não pode ter prejuízo. E aí a mesma coisa com o livro. O meu livro foi, eu passei ele para alguém ler, um professor de literatura, ou algum escritor que é conhecido, ele leu e gostou e escreveu tal coisa. É bom, tudo que tiver sobre a sua carreira de escritor e sobre o seu livro, colocar nesse documento uma espécie de currículo ali da sua vida de escritor e do seu livro, para que ajude a gente a decidir, vamos dizer assim. E aí a gente, obviamente, vai ler o livro, né? O mais importante é o livro. Me fala aqui uma coisa, vocês também vão começar a fazer parceria com booktubers, instabooks, booktwitters, enfim, essa galera que faz resenha, que fala de livro, como é que faz para participar? Então, nós vamos colocar à disposição a partir de hoje, isso é uma coisa que está começando aqui, ó, né? Exclusividade. O nosso mesmo endereço de contato@editoripamarelo.com.br, para quem tem, quem é booktuber, quem tem instabook, quem tem tweetbook, que eu nem sabia que existia, fiquei sabendo essa semana. Aprendi ontem também. Pois não, foi ontem, né? Não sabia que tinha isso. Também não. A gente quer estabelecer parcerias com essas pessoas. Essas pessoas nós consideramos importantes no mercado editorial. Elas não substituem a crítica, elas não são a crítica. A crítica tem um papel importantíssimo no mercado editorial, mas os booktubers, os youtubers têm um papel importantíssimo também. Os dois têm que existir fortes para que a gente consiga cada vez mais ter leitores, né? Que é o grande desafio dos escritores e das editoras. O grande desafio dos escritores e das editoras não é nem escrever, nem publicar. Nós temos várias pessoas que escrevem bem, muitas pessoas que escrevem bem. Temos vários editores que publicam... e até a publicação independente está aí para isso, né? De forma brilhante. Alcançar o leitor é que é mais difícil. Isso. E é fácil, hoje está barato de fazer um livro, o difícil é ter leitores, né? E esse é um trabalho dos escritores e das editoras. Os escritores e as editoras precisam criar meios para ter leitores. E um desses meios são essas pessoas que estão fazendo a divulgação dos livros. E hoje, os booktubers, os instabookers, essa gente é que está na linha de frente com o leitor, né? Então a gente precisa fazer parceria. Então nós queremos fazer parceria com quem tenha boas ideias. Então é só entrar em contato com a gente e a gente troca uma ideia e vê o que pode fazer. Aqui em Santa Catarina a gente tem um canal do YouTube e um Instagram que a gente já faz algum trabalho, mas a partir de agora a gente vai fazer uma coisa mais sistemática com eles. E esses dois são os nossos primeiros que a gente já trabalha e queremos acrescentar, porque a ideia da editora, apesar, né, a editora começou o ano, esse ano nós vamos estourar, vamos vender publicar um monte de livro, a gente esse ano vai publicar 2, 3, 4 livros por mês, e aí veio a pandemia, né? Mas assim, a gente não vai parar, então a gente precisa dar um jeito de continuar. E aí essas parcerias vão ser importantes pra gente. Então a gente quer muito que o pessoal entre em contato. Gente, eu vou abrir para perguntas já, porque a gente só tem 7 minutos. Mas sério? Antes disso, seríssimo. Mas voou, né? Quando eu vi, acabou. Meu Deus. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que o Anderson fez um cupom de desconto para vocês. Já vou colocar aqui. Peraí, só um momento. Live da Maíra. Vocês vão lá no site da IP Amarelo e com esse cupom, vocês vão colocar lá no cupom de desconto, vocês vão ganhar R$10 de desconto em 2 livros, tá? As meias do defunto e o outro... Liberdade e Cativeiro. A Liberdade e Cativeiro, tá? E aí, se vocês quiserem comprar os dois e aproveitar o desconto, também tem um kitzinho lá, não é isso? Isso, aí os dois estão num kitzinho que é o combo, aí o combo sai por 30, porque os livros custam 20, né? Se você comprar um e o outro, com 10%, com R$10 de desconto, daria 20. Aí o combo tá por 30, você ganha o 10 de desconto e sai por 20 também os dois. Ó, mas, viu? Maneira, então você vai comprar 2 livros por R$20 e frete grátis, não é isso? Isso. Olha, então bora lá, presentão. Só usar o cupom Live da Maíra, entrar lá no site da IP Amarelo e comprar os 2 livros por 20 ou cada um deles por R$10.
O que mais a gente tem para falar? Não, vamos às perguntas. Eu esqueci alguma coisa, Anderson? Não, acho que não, não sei. Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Eu acho que não, né? Ah, seu livro, já falei que tá com desconto também comprando Ah, direto com não, você. E no é Kindle isso já falamos, também. mas exatamente, quem quiser comprar na Amazon, eu coloquei ele, vai ficar até amanhã de manhã por R$ 2, R$ 1,99. O meu livro, o meu romance na Amazon por R$ 1,99, Não me e-book. arranquem os vermes, não é isso? Não arranquem os vermes de mim. Não arranquem os verbos de mim, eu só errei a ordem. Não arranquem os verbos de É, mim, o está pronome por foi pro... R$ 2 na Amazon, ou então por 21 com frete grátis, comprando direto com o Anderson. Isso, Vamos ver as isso. perguntas, que agora a gente tem 4 minutos, socorro. É muita corrida, gente. Eu vou pular os comentários de vocês, tá? Que depois isso o Anderson pode dar uma olhada nas 24 horas. Que a live fica disponível. Vou ver só as perguntas, tá? E as que derem para responder rapidinho, senão não vai dar tempo. Já sabemos que a leitura modifica o homem. E na escrita, o que te mudou? Assim, ó, eu acho que toda escrita, para mim, me modifica, porque toda escrita é um processo de pesquisa. Toda a escrita é um processo de investigação. A gente, de alguma forma, escreve para descobrir alguma coisa. E a gente espera que, ao final dessa jornada, a gente saia dela sabendo um pouco mais do que a gente sabia. Então, nesse sentido, para mim, sempre é. Sempre é, porque toda escrita é uma jornada de pesquisa, de busca de conhecimento. É como se fosse uma pesquisa científica, só que é uma pesquisa científica, é uma pesquisa feita através da arte. A Cíntia Chagas está falando que está com o site aberto, simples e rápido, e já adquiriu os contos. Cíntia, já viu aí o desconto, né? Já aproveita que está por lá e compra os 2 livros que a gente colocou lá para vocês. Érica, por favor, me manda o link por direct dessa chamada para ontologia, por favor. Porque aqui eu não consigo clicar. Ah, ela tá falando que relendo agora, acho que já acabou o prazo de admissão. Ai, meu Deus. Se vocês souberem, por favor, me enviem. Anderson vai me enviar também e eu posso Eu compartilhar vou com ver se aquilo vocês. lá está aberto ainda. A minha tia tá falando que quer e pediu para eu comprar e colocar no meu endereço. Tá bom, tia. Quando acabar aqui eu vou comprar. É, é isso. Foi um prazer enorme conversar com você. Adorei. Ah, Muito obrigada por você ter topado. Foi bem corrido, né? Acho que a gente ainda tinha foi. assunto para mais uma hora se deixar. Só que a internet está rateando muito. E aí eu fico com medo da gente acabar caindo. É. Deixa eu falar, quem quiser comprar o livro do Anderson já sabe, é só mandar um direct para ele, comprar diretamente com ele com frete grátis, autografado, com desconto, ou adquirir o e-book pela Amazon por R$ 1,99 também, pô, mais barato do que isso não tem como, a Amazon não deixa. Não deixa. Se você veio por causa de mim, já sabe, né? Vai lá, segue o Anderson, conhece o trabalho dele. E se você veio por causa do Anderson, fica. Eu sou legal, tem muita coisa bacana acontecendo por aqui. Amanhã eu converso com a Lia Galavotti às 19 horas. Eu espero todos vocês por aqui. Você quer deixar mais algum recado, Anderson? Não, só queria te agradecer pela oportunidade, pelo teu trabalho, parabenizar pelo teu trabalho excelente. Eu tenho acompanhado as lives Obrigada. essa semana. Fico muito feliz de saber que tem mais gente lutando para que a literatura não pare nunca, né? Que a gente fique nessa luta o tempo todo e que a gente consiga fazer mais e mais leitores no Brasil. Parabéns. Obrigada, querido. É isso, gente. Envia os originais lá para IP Amarelo. Isso, estamos esperando. Se você é Instabooker, Booktuber, Twitter Booker, sei lá como é que fala, também parcerias lá com o Anderson. E vamos fomentar a leitura no Brasil, que a gente está precisando muito de novos leitores, não deixar a literatura morrer nunca. Temos 30 segundos, é isso, até amanhã. Fica 24 horas disponível. As lives anteriores estão no meu canal do YouTube, é só você clicar no link da bio e ir lá conferir todos os autores e profissionais do mercado literário que já passaram por aqui. Anderson, brigadão. Beijo para quem fica, tchau, tchau. Tchau, tchau.